Estamos hoje aqui na Praça Antônio Almussa para dar continuidade a essa nossa série Assim Sonhou Malaquias, com as crônicas de Dalfano Prates a respeito da história da nossa Sertãozinho. Jornal Monitor, número 1021, de 19 de agosto de 1956. Sertãozinho, século XIX, segundo monografia de Aprígio Relo de Paula Araújo. Um vasto deserto dominava a região hoje denominada Sertãozinho. Corria célere o ano de 1876, no local que existe hoje na rua Barão do Rio Branco, antiga Piratininga. Havia uma vereda por onde transitavam viandantes de Ribeirão Preto, Jabuticabal e vice-versa. Dois inimigos os rondavam, as onças ocultas das matas virgens e os micróbios que polulavam nos paludes e açudes. Foi em junho deste ano que Antônio Malaquias Pedroso construiu uma casinha à beira de um regato denominado atualmente Córrego Norte. Antônio Malaquias fez uma doação à Nossa Senhora da Aparecida de Sertãozinho de 12,5 alqueires, reservando para si 8.000 metros quadrados. E fez erguer uma capelinha no local onde se acha hoje a nossa Praça 21 de Abril. Essa doação, outras se foram juntando, chegando o patrimônio a mais de 200 alqueires, porém estando registrado 3.599.833 metros quadrados. A posse da fazenda de Sertãozinho já datava de quase um século, quando Malaquias aqui chegou, e fora efetuada por 3 aventureiros: Antônio José Rodrigues, Manuel Jacinto Pontes e Pai Chico Africano. Terra selvagem, não inspirava confiança. Pelos primeiros inventários chegamos a esta dedução, pois de acordo com tradições houve quem desse 100 alqueires de terra em troca de uma espingarda. No meio de enormes paudalhos e frondosos jequitibás, alvejou o vulto de um santuário, e os colonizadores foram chegando, a fim de cultivarem a terra inóspita, reconhecendo bem depressa a sua fertilidade. O viajor que por aqui passava logo denominava o núcleo em torno de um pequeno templo como a Capelinha. E os donos da terra da fazenda de Sertãozinho construíam a cada dia mais e mais casinhas, chegando mais camaradas para derrubadas de matas, e mais um rolo de arame farpado estendia-se aqui e ali como linha divisória entre agricultores. Enriquecida a lavoura, o comércio, como é natural, acompanhou. Logo de início de seu progresso, a Capelinha foi elevada a distrito policial. E em 5 de dezembro de 1896, Sertãozinho foi elevado à categoria de município, sendo a posse da Câmara a 21 de abril de 1877. E é por este fato que a nossa Praça Central se chama 21 de abril. Pelo Rio Pardo, os limites estabelecidos foram pelo Rio Pardo com Nuporanga e Batatais, naquela época já comarcas. Pelo Rio Mogi Guaçu, com os municípios de Jabuticabal e Pitangueiras, Córrego das Tabocas e as fazendas do Coronel Luiz de Queiroz Teles, Coronel Messias Franco de Abreu, Coronel Antônio Penteado, Companhia do Mão e Fazenda São Martinho, divisando com Ribeirão Preto. Dalfano Prates. São baratas as coisas, né? Nossa, porque todo mundo acha que é Praça 21 de Abril, chama isso por causa do Tiradentes, né? Não sabia. Hã? Aliás, eu sabia. Não, o povo acha que é por causa do Tiradentes, né? Mais uma, Mais Zé. uma, então vamos lá. Dá pra fazer mais uma? Dá. Aí é o mês inteiro. E eu tô colocando toda sexta. Legal. Eu fiz programação toda sexta. Pra quem eu mandei pra todo mundo do Zap, eu passei 250. Aí, ó. E já pus que vai sair toda sexta-feira. Já chegou na França. O que o pessoal viu o sobrinho em do Lásio, na Itália. Na Itália. O Sávio mora na França e ele trabalha no Instituto de Arte Latino-Americana. Ele é irmão do meu sobrinho. Eu mandei, ele já falou, já tô levando pro Instituto, você tá vendo? Não quero. Legal, cara. Então vamos lá. Monitor número 1022, de 26 de agosto de 1956.
Sertãozinho no século XIX, Dalfano Prates, segundo monografia de Aprígio Relo de Paulo Araújo. Fontes de riqueza. No século passado, a principal fonte de riqueza do nosso município era a cultura do café, cuja produção naquela época era de 12 milhões de quilos. E o número de cafeeiros produzidos era 9.683.180 pés. E estando ainda em formação, 2.511.120 pés. A fertilidade era tão prodigiosa que era cultivado com abundância a cana, o milho, algodão, mamona, feijão, fumo, alfafa, batata, araruta e variadas frutas. Quanto à produção de arroz, era fértil em qualquer lugar, não só nas baixadas, como nos pontos mais altos e secos. O crescimento deste cereal era bonito e abundante. Hoje, Sertãozinho é uma terra quase que exclusivamente canavieira. Mas vejamos essas linhas escritas por Aprígio de Araújo naquela data. O terreno é tão apropriado ao plantio e cultivo da cana que talvez seja o município um dos únicos do estado onde a fundação de um engenho central seria lucrativos e de vantagens incalculáveis. Vêm-se canaviais enormes formados, alguns em menos de um ano, de canas viçosas e ricas, na parte de Sacarina, cujas socas produzem há perto de 20 anos com a mesma pujança. Grande contraste com os dias de hoje, principalmente neste ano em que o fornecedor, apesar de ter adubados convenientemente a terra, a balança de algumas usinas acusam a média de 100 toneladas mais ou menos por alqueire. A indústria de aguardente era bem desenvolvida. 1.176.000 litros. Quanto ao álcool, esse ainda estava em fase inicial. A produção do milho e a mandioca também se salientava naquela época. Já visto o número de pequenas fábricas de farinha. A produção de fumo também era explorada e bem remunerada quanto à indústria de cerâmica, não obstante existir, em muitos lugares, as melhores matérias-primas permaneciam num estado latente devido à pouca iniciativa industrial. Extraía-se muito mel de colmeias com grande aproveitamento da cera. A aramina era nativa e abundante, ao que se lamenta a falta de uma indústria desta fibra. Existiam diversas serrarias, com depósitos de madeiras que trabalhavam aceleradamente no preparo de materiais próprios para edificações e construções. As nossas florestas eram recomendáveis ainda pela fauna existente. Apesar do município ser essencialmente agrícola, existiam fazendas de criação de vacum, suínos, cavalares, etc., tendo já sido iniciada a fabricação de queijo e de manteiga. Já havia naquele tempo a facilidade de transporte e a consequente colocação de nossa produção nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos, bem como nos centros populosos mais importantes. De um lado, na vila do ramal da Bugiana, cujo armazém vivia sempre repleto de mercadorias importadas e de produtos exportados. Do outro lado, a Companhia Paulista Ramal de Rincão, ao ocidente do município, dentro do mesmo, com 5 estações como São Martinho, Macuco, Pitangueiras, Cascalho e Pontal. Havia ainda a pequena estrada de ferro da Companhia do Mon, que ia do nosso município a Ribeirão Preto, possuindo também navegação fluvial pelos rios Pardo e Mogi Guaçu, que davam entrada e saída de gêneros de nosso mercado. Dalfano Prates.